Mais uma vez, tudo bem com você? Tudo bem com você? Só o preto que está... Ah, que bom. Que bom que você está aqui. Esse lugar, ele fica muito mais bonito com a sua presença. Esse lugar faz diferença com a sua presença. É muito bom ter a sua presença aqui. Você está aqui. Você está na casa do Pai. Então sinta-se em casa. Sinta-se à vontade. A casa do Pai sempre está de portas abertas para você. Não importa se você já não conversa com Ele, se você já não fala com Ele há tempos, se você rejeita Ele há tempos, a casa do Pai está sempre aberta para você. Então sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Essa programação, ela foi pensada, foi planejada e está acontecendo com um único objetivo, de que a mensagem de Deus encontre um lugar especial no seu coração. Então desde já abra o seu coração para a mensagem que você receberá. Preste bem atenção nos detalhes. Deus gosta de se revelar através dos detalhes. Eu tenho certeza que Ele quer falar com você nessa manhã. Hoje nós vamos refletir, estudar e pensar sobre uma porção da Bíblia. E para isso, eu preciso que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, de acordo com Mateus. O Evangelho, de acordo com Mateus, capítulo 4. Abra na sua Bíblia. Eu não sei se a sua Bíblia é bonita, se a sua Bíblia é feia, não sei. A Simone, essa semana, falou que minha Bíblia está acabada. Que ela está feia. Ela quis até dar pensou que minha Bíblia era para doação. Mas abra a sua, não importa se ela está bonita, se ela está feia, se é no seu celular. Abra ela aí no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Quem achou diz, eu achei. Quem não achou diz, espera, pelo amor de Deus. Alguém falou aí meio escondido, eu vou esperar. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 1. E diz o seguinte: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Jesus lhes disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Nós estamos falando aqui daquele que foi tido como o primeiro ato oficial de Jesus. A tentação de Jesus é o primeiro ato de Jesus agora em seu ministério. Afinal de contas, se o ministério de Jesus deu início com o seu batismo, a primeira ação que acontece logo do seu batismo é o Espírito Santo o transportar do Jordão até o deserto para que ele fosse tentado pelo diabo. Lucas é ainda mais dramático quando diz que durante 40 dias ele foi sendo tentado pelo diabo. O primeiro ato oficial. Esse daqui é um evento importante. Esse daqui é um evento fundamental na vida e no ministério de Jesus. Essa história, esse relato, esses textos que nós acabamos de ler, eles são tão importantes, eles foram tão importantes, tão marcantes para os discípulos, que dos 4 evangelhos encontrados na Bíblia, em 3 deles se detém a falar e explicar um pouco sobre o que aconteceu no deserto. É algo importantíssimo. Tão importante que John Milton, em seu livro Paraíso Perdido, ele diz que a tentação foi o ponto principal do trabalho de Jesus na salvação do ser humano. Ele coloca a tentação até mesmo acima do que a própria cruz, no processo de busca e redenção do ser humano. Obviamente ele faz isso baseado e pensando no ensinamento de Paulo, ao comparar Jesus com Adão, sendo Jesus o segundo Adão.
Já que o primeiro Adão ele perdeu, onde o primeiro Adão fracassou, Jesus venceu. Onde o primeiro Adão saiu derrotado, o segundo Adão, Jesus Cristo, saiu vitorioso. E se o primeiro Adão tinha todas as oportunidades possíveis, tinha tudo a seu favor para vencer Satanás, um mundo perfeito, um mundo sem pecados, vivia no paraíso. Jesus viveu num mundo de pelo menos 4.000 anos de degeneração do pecado, pelo pecado. Ele estava no deserto. Portanto, esse foi um momento marcante, realmente, onde Adão perdeu, Jesus, o segundo Adão, venceu. Eu quero que você pense comigo e reflita comigo, porque por muitas vezes na minha vida, eu sempre imaginei que a tentação de Jesus fosse algo comum, algo normal. Como se ele fosse escrever no diário: hoje eu curei um aleijado, ressuscitei um morto, devolvi a vista ao cego e fui tentado pelo diabo. Como se fosse algo assim simples. Como aquela tentação que você sente de quebrar a sua dieta: eu como um chocolate ou não como um chocolate? Mas eu quero que você entenda que essa tentação não foi simplesmente isso. Durante essas últimas 2 semanas, tempo que eu tenho estudado, refletido e pensado sobre esse texto, percebi algo que está óbvio e que eu nunca tinha reparado. Nesse relato da tentação de Jesus, na história da tentação de Jesus, não existem testemunhas, não existe um terceiro sujeito, não existe uma outra pessoa pela qual tenha contemplado aquilo que aconteceu. Os personagens da narrativa são apenas Jesus e Satanás. E por que isso é relevante? Porque para que os discípulos tivessem conhecimento sobre isso, para que os discípulos soubessem disso e escrevessem em seus evangelhos, obviamente era necessário que Jesus tivesse contado para eles. Nós entendemos então que se a tentação de Jesus está relatada nos evangelhos, foi porque em algum momento Jesus contou para os discípulos aquilo que aconteceu com ele no deserto. E ele fez isso porque ele tinha a tentação como sendo algo extremamente relevante, e não uma mera atuação. O que eu estou querendo dizer é que ao dizer para os discípulos, Jesus estava dizendo que a tentação foi uma tentação genuína. Jesus realmente foi tentado por Satanás. Como eu disse, não é aquela tentação que você sente de eu como chocolate ou não como chocolate, eu quebro a dieta ou não quebro a dieta. Não, era uma tentação real pela qual Jesus estava passando. Satanás sabia qual era o ponto fraco daquele carpinteiro faminto, e ele vai justamente nesse ponto. É com fome que você está? Então ele fala sobre alimentação. Isso daqui é muito mais do que uma mera tentação. Nós precisamos ter aqui um pressuposto de guerra. Afinal de contas, foi literalmente uma guerra que aconteceu ali no deserto. O palco da batalha, o deserto. Os lados da batalha, de um lado Jesus, do outro, Satanás, o seu inimigo. E refletindo e pensando sobre a tentação de Jesus, esses textos que nós acabamos de ler, eu vinha me questionei, qual é o real problema das propostas feitas por Satanás? Qual é o real problema daquilo que Satanás ofereceu para Jesus? Jesus recusou transformar a pedra em pão, mas tempos depois ele multiplica pão para alimentar milhares de pessoas. Um evento muito mais forte, muito mais firme, com muito mais pessoas para testemunharem. Se ele transformasse a pedra em pão, ele estava sozinho. Ele recusa receber os reinos de Satanás, mas foi justamente essa missão pela qual ele veio ao mundo, recuperar o reino que um dia Satanás tomou, um dia Satanás usurpou. Isso me faz chegar à conclusão de que não existe nenhum problema crônico em si nas propostas que Satanás fez para Jesus. Não existe nenhum problema intrínseco nas propostas das tentações que Satanás levou até Jesus. Mas o problema real estava naquilo que aquelas propostas representavam, naquilo que vinha no conjunto com as tentações, com as propostas. Um poeta britânico chamado Gerard Hopkins, falando sobre a tentação de Jesus, ele disse que aquelas propostas que Satanás fez era quase que um teste de reconhecimento. Afinal de contas, se nós estamos falando de um pressuposto de guerra, é fundamental você reconhecer quem é o seu inimigo, quem é o seu adversário. E o que Satanás fez foi
Reconhecer Jesus, afinal de contas, quem era Jesus de acordo com ele? Jesus era a personificação de Deus? Em Jesus estava toda a glória de Deus? Jesus era um anjo com poderes semelhantes a ele? Jesus era um ser humano, aquele pelo qual ele já tinha vencido durante 4.000 anos pelo menos? Martinho Lutero vai ainda mais a fundo nessa ideia. Ele disse que Deus se rebaixou de tal forma, Deus se humilhou de tal maneira, ele abriu mão de tal forma da sua glória e se rebaixou a tal ponto que Satanás simplesmente fez vistas grossas para ele. Afinal de contas, baseado em Isaías e em Ezequiel, Martinho Lutero diz que Satanás olha para aquilo que é grande e se apega naquilo que é grande, e Jesus, por ter se rebaixado, Satanás simplesmente fez vistas grossas. Satanás simplesmente o ignorou, não sabia quem era. Voltando ao poeta britânico, então, ele diz que os testes pelos quais Jesus passou, as provas que foram propostas para Jesus, eram ações de Satanás para reconhecer quem ele era, qual era o tamanho do poder de Jesus. O que me chama a atenção é que nesse teste pelo qual Satanás fez para com Jesus, Satanás é quem foi reprovado. Porque se o objetivo dele era reconhecer Jesus, era reconhecer quem era Jesus, Satanás é quem foi desmascarado, enquanto o poder de Deus continuou oculto. Se na tentação Satanás dizia, se tu és Deus, se tu és como Deus, então haja como Deus, faça aquilo que um Deus faria. Nas suas respostas simples e diretas, Jesus dizia, isso é uma decisão que somente Deus pode ter, portanto eu não estou sob o seu comando. No teste que Satanás fez, que Satanás colocou Jesus, ele é quem foi desmascarado, enquanto Deus se manteve oculto. A tentação de Satanás, a essência dessas tentações de Satanás aqui, estava na parte boa do ser humano. Satanás tentou Jesus na parte perfeita do ser humano, sabe? É você poder, Jesus teve a oportunidade de desfrutar e experimentar um pão delicioso, sem ter que se preocupar ou ter que se limitar às regras de plantio, colheita, preparo, armazenamento e tudo mais, até que o pão esteja pronto. Apenas a parte boa, apenas o resultado. O que Satanás ofereceu para Jesus era para que Jesus enfrentasse os riscos de se jogar do pináculo do templo, sem ter que passar por um perigo real. O que Satanás ofereceu para Jesus foi justamente o poder, a honra, a glória, sem ter que se preocupar ou ter medo da perspectiva da rejeição, sem ter o medo da rejeição. Em suma, a tentação que Satanás fez para Jesus era para que Jesus recebesse uma coroa, sem ter que passar por uma cruz. O que me surpreende é que as tentações pelas quais Jesus tanto lutou, as tentações pelas quais Jesus tanto resistiu, são justamente os motivos de desejo e oração de seus seguidores. Querem receber uma coroa, mas não querem passar pela cruz. Querem desfrutar da fama, do poder, da glória, sem ter a necessidade de passar pelo medo da rejeição. Querem viver riscos, sem o medo do perigo em si. Querem saborear um pão delicioso, sem se sujeitarem às regras de plantio, colheita, armazenamento, preparo. E por falar em pão, Malcolm Mugdi, certa vez em Israel, foi gravar um documentário sobre Jesus. Enquanto estava no deserto, refletindo sobre a tentação de Jesus, ele percebeu a quantidade de pedras que haviam ali. Quando o sol já está abaixando ali, por volta das 4, 5 horas da tarde, imagina esse sol, quando parece que já tem mais sombra do que sol, sabe esse sol que a gente imagina aí? E ele olhou e viu quantas projeções de pedras existiam ali, quantas pedras existiam no deserto, e foi quando ele se perguntou, quantos pães Jesus não poderia ter feito aqui?
Jesus poderia ter transformado essas pedras em pães, entregar esses pães para as pessoas e promover o seu reinado através dessa forma. Jesus vivia na época do Império Romano e era justamente isso que Roma fazia: dava para o povo pão e circo, para que o povo se alimentasse, se divertisse, e assim eles colocavam o seu império, assim eles divulgavam o seu império. Porque Jesus não poderia jogar da mesma forma? Porque Jesus não poderia fazer da mesma maneira, dar pão para as pessoas e promover o seu reino dessa forma? Por que não promover o seu reino dando pão de graça para todos? Todo o ponto da tentação de Jesus, ele gira em torno de uma única questão: como o Messias poderia ser, como o Messias deveria ser, ou como as pessoas esperam o Messias. O que essas pessoas esperam do Messias? O Messias poderia ser um homem que alimenta a multidão, que dá pão para elas, que acaba com a fome de uma vez por todas. O Messias poderia ser esse. E que Messias maravilhoso! Você está com fome? Então pega uma pedra e ela vai se transformar em pão e você pode se alimentar. Que Messias perfeito seria esse? Jesus poderia ser aquele Messias respeitado e admirado por todos, porque ao se jogar do pináculo do templo, a lei da gravidade não teria poder sobre ele, mas ele iria flutuando, descer e pousar na parte do templo, no meio do templo, e todos iriam perceber que ele tem poder até sobre a gravidade. Jesus poderia ser o Messias que reina, não somente para Israel, mas reina e governa sobre todos os povos do mundo. Um reinado de justiça, de igualdade. Jesus poderia governar sobre o mundo inteiro. A essência da tentação, em suma, a tentação, Satanás estava propondo para que Jesus fosse o Messias que todos iriam desejar. O Messias maravilhoso que o mundo deseja. Um Messias que dá pão. Um Messias que as leis naturais não têm poder sobre ele. Um Messias que tem autoridade. Esse é o Messias que todos esperam. Esse é o Messias que todos querem. E realmente nós queremos tudo. O que nós não queremos, o que nós não desejamos, é um Messias sofredor. Um Messias que chora. Um Messias que ama. Um Messias sensível. Um Messias que é rejeitado. E eu percebo essa rejeição nas palavras recheadas de lágrimas de Jesus, quando no Monte das Oliveiras olhou para a cidade amada e proclamou: Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes, Jerusalém? Quantas vezes eu tentei? E como a galinha reúne seus pintinhos debaixo das suas asas, eu tentei ter vocês perto de mim, mas vocês me rejeitaram. E de fato, o amor ele se torna completamente impotente quando a pessoa amada simplesmente escolhe desprezar esse amor. O amor se torna impotente. O amor não tem força quando o objeto desse amor, quando a pessoa amada escolhe desprezar esse amor. Jesus tinha na sua mão o milagre de transformar pedras em pães para alimentar a multidão. O mistério de estar acima da lei da gravidade. Jesus tinha a autoridade de poder governar todos os reinos do mundo. Mas ele não fez isso. Ele não aceitou essa proposta. Pensando sobre isso, falando sobre isso, um pensador da Guerra Mundial disse: Deus não é nazista. E de fato não é. Deus não é o tipo de pessoa, o tipo de ser que aponta uma arma para você e diz: ou você me serve ou eu te mato. Pelo contrário, Ele é a vítima que se coloca de forma inocente num jardim, disponível para que os soldados o prendam. Sem dúvida nenhuma, Deus se fez fraco para que os seres humanos, por si só, por sua própria vontade, escolhessem o que iriam desejar fazer com Ele. Deus, Ele abre mão do seu poder. Deus se faz fraco para que os seres humanos possam escolher o que querem fazer com Ele. Eu confesso que eu desejo que Deus seja mais ativo na minha vida.
Eu confesso que eu desejo que Deus seja mais ativo no mundo, para que Ele acabe de uma vez por todas com a injustiça, que Ele atue de forma poderosa, que Ele mostre o poder dEle. Eu quero que Ele seja mais ativo na minha vida, para que quando eu ore, Ele me responda de forma instantânea. E se eu peço a cura de alguém, que Ele cure essa pessoa, para que eu mostre para que ao pedir para Ele uma resposta de alguma aflição, Ele me responda de forma clara, audível, de forma que não só eu, mas o mundo inteiro perceba. Eu espero que Deus seja mais ativo, que Ele mostre o seu poder, que Ele haja como um Deus deve agir. Mas eu confesso que ao pensar sobre isso, consigo ouvir um eco abafado, mas perceptível, daquele desafio que Satanás fez a Jesus há 2000 anos atrás. Se tu és Deus, então faça como um Deus deve fazer. Sem dúvida nenhuma, o teste pelo qual Satanás colocou Jesus, os desafios que os fariseus colocavam sobre Jesus, as respostas que eu exijo de Jesus, todas elas são respondidas com aquilo que Dostoiévski chamou de o milagre da restrição. E é justamente esse o tema da mensagem de hoje. O milagre da restrição. Todo o poder de Jesus, todo o poder de Deus está focado justamente em restringir o seu próprio poder. Essa insistência em restringir o seu poder acontece para que os seres humanos tenham um direito de viver como Deus nem sequer existisse. Deus restringe o tamanho do seu poder para que os seres humanos possam viver como se ele nem sequer existisse. Deus restringe o seu poder para que os seres humanos possam cuspir em sua face. Deus restringe o seu poder para que os seres humanos possam crucificá-lo, açoitá-lo, prendê-lo. Eu me questiono várias vezes de por que ele precisa ter essa insistência tão grande na restrição de seu poder. A verdade é que nenhuma exibição pirotécnica da onipotência de Deus chegaria ao resultado que ele chega com a sua restrição. Afinal de contas, o próprio Jesus disse: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Se Deus mostrasse todo o seu poder para a humanidade, se Deus mostrasse todo o seu poder no mundo, sem dúvida nenhuma ele conquistaria medo, respeito das pessoas, o temor. Mas é somente quando ele é levantado na cruz, símbolo do seu amor, é que ele atrai todos. Afinal de contas, de forma belíssima, inspirado por Deus, os cantores Esdras Gondim e Helenise Antunes afirmaram que o amor supera o poder. Isso é a mais pura realidade. O amor supera o poder. O amor é muito mais forte do que o poder. Porque pelo poder, como eu disse, as pessoas poderiam ter medo de Deus, poderiam respeitar a Deus, poderiam se conter diante de Deus, mas Deus não espera nada disso de você que não seja o amor. E a única coisa que o amor pode responder é o amor. Somente o amor gera o amor. Portanto, ele não te responde às suas orações, aos seus desafios com poder. Ele prefere respondê-lo com o amor. Porque somente através desse amor é que você pode amá-lo de volta. Paulo entendeu isso e expressou de forma perfeita e maravilhosa quando disse: o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo é o que mexe comigo. O amor de Cristo que me contagia. O Ministério Jovens, Desbravadores e Adolescentes, seguindo por essa mesma linha de raciocínio, dizem: o amor de Cristo é aquilo que nos motiva. Paulo Nazaré, em sua canção, nessa mesma linha de raciocínio, disse: o amor lança fora todo medo. O poder de Deus pode nos causar medo, aflição, desespero. Mas o amor de Cristo nos tira fora esse medo. Ele nos constrange, ele nos motiva
O amor supera o poder. Eu sei que assim como eu, você também tem desejado que Deus demonstre o poder dele em sua vida. Para que Deus seja mais ativo e mostre o tamanho do poder que ele tem para você. Saiba de uma coisa. Não existe poder maior que ele possa te oferecer que não seja os pregos, as marcas dos pregos em suas mãos. Não existe nada maior que ele possa te oferecer que não seja a vida eterna, feita, que você recebeu na cruz. Ele pode te demonstrar diversas formas de poder, mas nenhuma delas conseguiria fazer você amar a Jesus, porque o poder não gera amor, apenas o amor gera amor. Pelo que você tem buscado Jesus hoje? Qual tem sido o motivo de você buscar Jesus hoje? Para que Ele mostre todo o seu poder para você? Para que Ele mostre para você aquilo que Ele consegue, aquilo que Ele pode fazer? Não. Que você busque Jesus hoje. Que você se entregue para Jesus hoje, não pelo poder, por aquilo que Ele pode fazer, mas pelo amor que Ele já demonstrou ter por você. Se Ele pode transformar pedras em pães, fácil. Se Ele pode descer do pináculo do templo sem se machucar, muito fácil. Se Ele pode tomar à força todos os reinos do mundo, Ele não precisa pensar duas vezes para isso. Mas Ele prefere escolher e conquistar você pelo amor que Ele te oferece, pelo amor que disponibiliza para você. Ele restringe o poder dEle, para que você possa conhecer o amor dEle, pois é o amor que supera o poder. Venha para Jesus hoje, não pelo que Ele pode te oferecer, mas por aquilo que Ele já te ofereceu, o seu amor. E assim você irá amá-lo novamente, assim você irá amá-lo de volta. Nós o amamos, não porque Ele demonstrou o seu poder, mas porque Ele nos amou primeiro. Aceite o amor de Cristo na sua vida hoje e ame-o de volta. Permita que esse amor também seja gerado dentro de você. Pai, confesso que nós muitas vezes pedimos manifestações gigantescas de seu poder, mas ao olhar para a história de Jesus no deserto e esse milagre da restrição, essa ênfase, essa insistência em restringir o seu poder, nós entendemos hoje que o Senhor faz isso para que nós possamos conhecer o Senhor pelo amor que o Senhor é, e não pelo poder que o Senhor tem. Senhor, nos perdoe por querer desafiar o Senhor a ser como Deus, a fazer aquilo que um Deus deve fazer, nos querer colocar na posição de Deus em definir aquilo que o Senhor deve ou não fazer. Nos perdoe por isso. Nós queremos hoje aceitar o Teu amor, queremos viver em Teu amor, que esse amor flua em nós, que esse amor nos encha, nos preencha, e que esse amor nos motive, que esse amor nos constranja. Afinal de contas, é somente através desse amor gigantesco que o Senhor é, que nós poderemos amá-lo de volta. E hoje, conhecendo o amor de Jesus, sabendo aquilo que o Senhor fez por nós, o nosso desejo é amá-lo também. Então, por favor, ao invés de demonstrar exibições, manifestações de seu poder, queremos pedir mais uma vez manifestações do seu amor, para que assim possamos te amá-lo mais. Eu te peço pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Você que está em casa, foi muito bom ter você aqui com a gente. A gente espera você no próximo sábado, de forma presencial, se possível. Se não, a gente aguarda você. Deus te abençoe e um bom sábado a todos.